nós vamos ler a palavra de Deus nesta hora e buscarmos de Deus a direção para a nossa vida. E eu quero convidá-los para o Evangelho de Jesus, narrado por Marcos, capítulo de número 16, versículos de 1 a 8. Assim nos diz a boa palavra de Deus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo, diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E, saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de grande temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos ajude para nós entendermos a boa palavra dele nesta oportunidade. Hoje eu quero falar com vocês sobre o tema sepultura vazia e coração cheio. Sepultura vazia, coração cheio. Expectativas, nem sempre é fácil administrá-las. Talvez você já tenha experimentado as duas linhas que eu quero começar a exposição nesta noite, falando sobre essa questão das expectativas que muitas vezes nós temos. O tamanho delas pode trazer coisas boas para a nossa vida, ou talvez podem nos decepcionar diante da vida. O tamanho da expectativa que nós nutrimos no coração pode nos levar para cima ou para baixo. Deixa eu explicar isso de uma maneira mais simples para você. Quando alguém, por exemplo, convida-te para um restaurante qualquer, para ir comer uma determinada comida, de repente, você se depara talvez com um dilema, dependendo da pessoa que está lhe convidando. Se é uma pessoa que você sabe que tem um bom gosto, você pode nutrir boas expectativas diante disso, dizendo: o que me espera lá na frente é algo muito bom, certamente algo bem gostoso, é maravilhoso. Mas se você nutrir muitas expectativas acerca disso, pode ser que no momento em que você chegar lá e experimentar a comida, você diga: não era bem do jeito que eu pensava, não está tão saborosa como eu imaginei, eu esperava um pouco mais. Então você pode ser decepcionado diante de expectativas muito elevadas. Mas você também pode ser surpreendido quando diminui o tamanho e a intensidade da expectativa que você tem relacionada a algo ou alguém. Usemos o mesmo exemplo aqui da comida. Talvez você seja convidado e não esteja muito afim de ir, de atender o convite, de participar do evento, mas pode ser que quando você chega lá, o que é servido a você é algo saboroso demais, é algo maravilhoso demais. E diante desta realidade você diz: que bom que eu não deixei de vir, que bom que eu participei, porque o negócio realmente é saboroso. Ou seja, a sua expectativa baixa demais levou você a experimentar algo que não imaginava. Note que é basicamente assim que nós encontramos o início desse texto que nós acabamos de ler. É assim que o texto começa falando de um grupo de mulheres
indo visitar o túmulo de Jesus Cristo, e a expectativa delas estava muito baixa. A expectativa delas estava realmente no fundo do poço, porque o Cristo a quem elas seguiam e em quem confiavam, estava dentro do túmulo. E eu quero apresentar esta parte da narrativa, mostrando que existem duas cenas impressionantes aqui. Há duas cenas que têm muito a nos dizer. Há duas cenas que têm muito a nos ensinar. Porque enquanto a expectativa dessas mulheres era encontrar um cadáver, elas chegam naquele lugar e encontram um túmulo vazio. Esta é a verdade acerca daquilo que Marcos pretende ensinar-nos. Elas vão ao túmulo para encontrar um cadáver a quem iriam honrar, colocando seus perfumes. Mas chegando lá, encontram o túmulo vazio. O que isso significa para nós? E quais aplicações nós podemos absorver diante desta verdade das Escrituras? Vejamos então a primeira cena, onde nos apresenta as mulheres a caminho da sepultura. As mulheres a caminho da sepultura. E eu quero usar aqui a primeira parte desse texto, que vai dos versos 1 até o verso de número 4. Então vejam que logo nas primeiras horas do dia de domingo, é assim que nos diz a Escritura, nesta parte, nas primeiras horas do domingo, primeiro dia da semana, essas três mulheres estavam a caminho do túmulo. E a razão disso é que elas estavam cumprindo com um ritual entre os judeus. Elas estavam indo honrar uma pessoa querida e amada, que estava morta. E então iam com seus perfumes para cuidar daquele corpo. Note que Marcos tem uma intenção aqui, pelo menos isso fica muito claro para nós, porque ele repete o nome dessas mulheres. Ele fala abertamente, cita quem eram de fato as mulheres que estavam indo fazer este ritual. A Maria Madalena, ele fala da Maria, mãe de Tiago, no versículo 1. E também fala de Salomé. Três mulheres que têm a sua identidade revelada nesse momento. Então nós podemos entender que a intenção de Marcos é colocar isso aqui na história, para que caso alguém duvidasse da veracidade da ressurreição de Cristo, pudesse então procurar essas mulheres, ou na história dessas mulheres, e então saberiam que elas tiveram esta experiência marcante na vida. E então, como um detalhe que surge aqui, para provar-nos a veracidade disso, nós poderíamos perguntar, quais provas que nós poderíamos encontrar então, além dessa citação de Marcos, o que garante que essas mulheres de fato tiveram esta experiência? Alguém poderia perguntar isso também. Nós podemos recorrer na revelação de Jesus Cristo, narrada por Lucas. O evangelista Lucas, no seu capítulo de número 23, do verso 54 até o 56, também narra um detalhe muito interessante sobre a postura dessas mulheres. Assim nos diz os versos em Lucas 23. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo dele fora depositado. Então, se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado, descansaram segundo o mandamento. Note que os versos aqui nos ensinam que essas mulheres que seguiam Jesus Cristo desde a Galileia, viram o exato momento em que o corpo dele foi retirado da cruz.
E quem havia feito isso foram dois homens, José de Arimateia e também Nicodemos. Esses dois homens foram os responsáveis por terem a autorização do governo a fim de tirarem o corpo de Jesus Cristo da cruz e levarem-no para a sepultura. José de Arimateia e Nicodemos fizeram isso. E essas mulheres presenciaram este momento, porque elas ficaram lá na sexta-feira, até o momento em que Cristo morreu, elas não foram embora, continuaram ali próximo, observando tudo. E José de Arimateia foi muito cuidadoso com o corpo do nosso Senhor Jesus, porque, ou na verdade por algumas razões. Existia naquele tempo ali, algumas questões difíceis. Alguns historiadores, na verdade, narram que túmulos eram assaltados e os restos mortais das pessoas eram tiradas de lá, a fim de que o mesmo túmulo pudesse ser usado por outra pessoa. Então José de Arimateia, conhecendo esse contexto, ele cuida para que o túmulo de Jesus seja bem seguro, a fim de que isso não acontecesse. E também, talvez na desconfiança de que a liderança judaica daqueles dias, os perseguidores de Jesus, pudessem então tirar o corpo dele dali também, roubarem o corpo dele, venderem para alguma outra situação. José foi cuidadoso para que nada disso pudesse acontecer e o corpo de Jesus ficasse bem guardado. Tanto é que uma pedra muito grande, assim nos diz o texto, foi colocada na porta desse túmulo para guardá-lo, para que ele ficasse em segurança. Mas mesmo assim, mesmo com todo esse cuidado de José de Arimateia e o Nicodemos, houve naqueles dias a intenção de transformar a ressurreição em uma farsa. Ainda naqueles dias, muitos disseminaram a notícia, aquela que foi arquitetada pela liderança judaica, quando os soldados que haviam sido colocados ali na porta do templo, do túmulo, para guardá-lo, quando aqueles soldados disseminaram a notícia falsa de que o corpo de Jesus havia sido roubado pelos discípulos enquanto eles dormiam. Isso foi arquitetado pela liderança judaica. E essa notícia se espalhou naqueles dias, de que Cristo não havia ressuscitado de verdade, mas o corpo dele é que havia sido roubado pelos seus discípulos. Não obstante a isso, houve também, no 2º século da era cristã, um filósofo chamado Celso, e ele era o principal crítico do cristianismo nos seus dias. E então, combatendo essa ideia da ressurreição, ele chegou a dizer o seguinte, que o testemunho das mulheres não poderia ser aceito de forma alguma, porque mulheres são histéricas. Em um tempo onde as mulheres não tinham o seu devido valor, onde eram rejeitadas, em um tempo assim, esse filósofo usa do contexto para fundamentar uma rejeição que ele tinha com relação à ressurreição do nosso Redentor. Mas o que eu quero mostrar para você é que aqui Marcos usa de elementos bem específicos para nos mostrar com fatos que a ressurreição de Cristo foi real. Foi real. Ele nos mostra isso nessa primeira cena, falando sobre essas mulheres que haviam acompanhado Jesus, que sabiam exatamente o local onde ele fora colocado, onde o corpo dele estava, toda a segurança que havia sido arquitetada ali por José de Arimateia. Como o evangelista Mateus narra, os guardas também estavam na frente do túmulo.
O que Marcos quer deixar claro aqui, sem entrar em alguns detalhes que outros evangelistas citam, de maneira objetiva, ele quer nos mostrar que a morte de Cristo foi real. O corpo dele foi colocado naquela sepultura, naquele túmulo. O corpo de Jesus esteve ali, desde sexta-feira. Agora, no domingo de manhã, ele não estava mais. Então, esta é a primeira cena que nós encontramos nesse texto. E a segunda cena é clara, que Jesus Cristo saiu da sepultura para encher os corações. Jesus saiu da sepultura para encher os corações. A partir do verso 5, nós conseguimos construir esta cena. Vendo aqui agora que Marcos vai narrar a ordem dessas evidências que nós encontramos aqui, da ressurreição de Cristo Jesus. Primeiro nós percebemos que essas mulheres, na direção do túmulo, quando elas chegaram em frente a eles, elas perceberam algo que as surpreendeu, porque enquanto elas caminhavam, elas estavam preocupadas com relação à pedra. Quem é que vai tirar a pedra da porta do túmulo para nós? Elas sabiam que a pedra era grande, elas sabiam que o desafio seria enorme, elas estavam em 3, e mesmo assim consideravam que seria praticamente impossível remover aquela pedra. Mas quando elas chegam lá, a pedra já estava removida. E talvez muitos poderiam afirmar que fora Jesus quem removeu aquela pedra para sair da sepultura. Mas pelo contrário, Jesus não precisava da pedra removida para sair de lá. O corpo glorificado de Cristo não tem limitações. Então a pedra foi tirada da porta do túmulo, não foi para a saída de Jesus, mas para a entrada das mulheres, para que elas pudessem entrar e ver que lá já não estava mais o corpo do nosso Senhor. Elas poderiam conferir aquele local e lá não encontrariam o corpo de Jesus Cristo. Foi por isso que elas encontraram um túmulo vazio. E lá dentro estava apenas o anjo do Senhor, para lhes dar a notícia de que Cristo estava vivo, de que o Senhor havia ressuscitado. É interessante pensar que essa notícia, que deveria fazer com que elas saíssem de lá naquele momento, saltando de alegria, provocou uma reação contrária nelas. Elas ficaram assombradas. A notícia da ressurreição causou medo e espanto no coração dessas mulheres. Elas ficaram como que por acreditar, mas como assim? Como ele não está aqui? Quem o tirou daqui? Por que será que isso aconteceu? Por que será que elas ficaram tão assombradas assim? Por que será que ao invés de alegria elas sentiram medo? E um autor americano chamado Timothy Keller nos ajuda a entender melhor a reação dessas mulheres, quando ele diz o seguinte: a ressurreição era algo tão inconcebível e tão difícil de crer naqueles dias, como é para nós hoje. Era tão difícil acreditar que Jesus Cristo estava ressuscitado, que ele havia vencido a morte. Era tão difícil naqueles dias como nos nossos ainda hoje. Há muitos que rejeitam essa ideia. Aliás, é justamente por isso que nós não encontramos os discípulos de Jesus Cristo lá, na porta do túmulo. Você já parou para pensar nisso? Os discípulos de Jesus Cristo, os 12, passaram o ministério inteiro de Jesus Cristo ouvindo da boca dele que ele morreria, seria entregue aos principais da liderança judaica, seria condenado e seria morto. Mas no terceiro dia ele iria ressuscitar. No terceiro dia ele ressuscitaria.
Ele passou o ministério inteiro falando disso aos seus discípulos. E a pergunta é, por que que os discípulos não estavam na porta do túmulo? Por que que no domingo, logo nas primeiras horas do dia, os discípulos não estavam na porta daquele túmulo esperando, aguardando a ressurreição de Cristo? Porque eles não acreditavam nisso de todo o coração. Eles não acreditaram nisso. A ressurreição era de fato algo inconcebível para eles. Foi por isso que todos eles se espalharam. Todos eles, no momento em que Cristo foi para a cruz, todos eles, cada um pegou um canto, fugiram de medo, abandonaram o nosso Senhor. Assim como eu e você faríamos. Todos fugiram naquele instante. Mas a narrativa segue aqui, mostrando para nós mais um detalhe importantíssimo e maravilhoso, que traz esperança ao nosso coração. Porque se fosse eu e você no lugar de Jesus, nós iríamos aproveitar esse momento agora para dizer para essas mulheres, né? Olha, fala para aqueles covardes, para aqueles fujões, para aqueles amarelões, que eu ressuscitei. Eles me abandonaram. Nós aproveitaríamos para jogar na cara daqueles que erraram contra nós, daqueles que nos abandonaram. Mas a postura de Jesus Cristo foi diferente. Ele envia o seu mensageiro aqui, o anjo, para dar uma ordem a essa mulher, a fim de que ela fosse avisar aos demais que ele estava vivo, e estava indo encontrar-se com eles na região da Galileia. Esta foi a notícia que Cristo encarregou o anjo de dar a essas mulheres. Aliás, não apenas aos discípulos de uma maneira generalizada, mas ele cita de uma maneira especial o Pedro. Você percebeu isso? Vá falar aos meus discípulos e a Pedro. Por quê? Porque o Pedro foi aquele que apareceu de uma maneira muito mais clara, por 3 vezes, negando ao Senhor Jesus, dizendo, eu não sei quem ele é, eu não conheço, eu nunca o vi, eu não tenho nada com esse homem. Pedro o negou publicamente, e Jesus Cristo agora caminha na direção de Pedro para restaurá-lo publicamente também. Jesus Cristo está deixando claro aqui quando cita Pedro, que os maiores traidores, que aqueles que se acovardam, que aqueles que negam a Jesus, ainda têm esperança, porque a misericórdia do Senhor os alcança. Há esperança para todos, aqueles que se rendem aos pés de Jesus. E esta história, meus irmãos, termina com a informação de que essas mulheres saíram do sepulcro com muito medo e assombradas. E ainda nos diz que elas não disseram nada a ninguém. Isso é natural em qualquer situação. Diante de uma realidade como essa, difícil de ser concebida, elas encarando a presença de um anjo ali na frente, surpreendidas com o túmulo vazio, ficaram como que por entender a situação. E se calam diante dela. Mas se calam por um tempo, porque depois ninguém mais pôde conter a fala e a proclamação dessas mulheres também. E nem dos demais. E nem mesmo da igreja, que continua avançando nesses dias. Essa notícia fez com que a igreja avançasse de uma forma extraordinária, de tal maneira que ninguém é capaz de pará-la, ninguém é capaz de intimidá-la diante do avanço que ela se propõe. Portanto, nós precisamos aqui encontrar nesse texto algumas aplicações que trazem esperança para o nosso coração. Esta é uma palavra de esperança para nós.
Esta é uma mensagem de esperança para todos nós. E o que é que nós podemos aprender com ela? Eu gostaria de deixar isso com você. Primeiramente, Marcos deixa claro, e isso de maneira proposital, que tudo isso aconteceu no primeiro dia da semana, no domingo, logo pela manhã. E isso aqui, irmãos, tem uma razão teológica para a vida da igreja. Há uma razão teológica para nós. Os crentes do Antigo Testamento olhavam adiante deles com a esperança no descanso que viria, por meio do Messias que seria enviado por Deus. E é por isso que eles guardavam o sábado, conforme a lei prescreve. Guardavam o sábado olhando para frente com essa esperança, com essa expectativa. Eles descansavam no sábado, olhando para o descanso eterno que receberiam da parte do Cristo. Mas nós agora, que vivemos depois de Cristo, o nosso movimento, ou o movimento do nosso olhar, é diferente daquele que os nossos irmãos tiveram no passado. Enquanto nós olhamos para trás, para o Cristo que veio, e Ele cumpriu com a sua missão, todas as coisas foram cumpridas nele. E é justamente por isso que nesse Cristo, que morreu na sexta, descansa da sua obra no sábado. Na sexta-feira, quando Ele grita lá na cruz que tudo estava consumado, significa que ali Ele está cumprindo com toda a obra que o Pai designou a Ele para fazer. E no sábado Ele descansa. Agora no domingo, Ele ressurge dentre os mortos. Ele vence a morte. Para nos mostrar que agora essa nossa esperança, ela não termina no sétimo dia. Nós não trabalhamos mais 6 dias para descansarmos no sétimo dia da semana. Agora o nosso movimento é o contrário. Nós começamos a semana com o nosso descanso, com o nosso Cristo. É por isso que nós vamos à igreja no domingo. É por isso que nós cultuamos ao Senhor no domingo. É por isso que nós oferecemos a nossa vida ao Senhor, que nós praticamos o nosso culto público no domingo. Porque esse é o dia que nós começamos com o Senhor Jesus. O dia de um novo tempo que Ele inaugura na nossa história, o dia da sua ressurreição. Essa é a razão pela qual nós descansamos no domingo e não mais no sábado. Então, essa é a primeira aplicação teológica para a vida da igreja. Uma segunda aplicação é que o recado que Jesus enviou aos discípulos, e principalmente para Pedro, é também para gente como eu e você, que trai a Jesus, que o abandona, que não o honra de todo o coração, é para pecadores como nós. É para que gente como eu e você tenha esperança no coração, e possa se quebrantar diante do Senhor. Há esperança para nós, na ressurreição de Cristo e nas palavras de Cristo enviadas ao nosso coração. Ainda, a certeza de que o túmulo vazio é a maior mensagem de esperança para o mundo. Cristo ressurgiu. Aliás, é por essa razão que nós também enterramos as pessoas que nós amamos. Nós as enterramos porque temos a convicção de que um dia elas sairão da sepultura, de que um dia elas ressuscitarão, e à semelhança de Jesus receberão um corpo incorruptível. É por isso que nós praticamos isso, com essa esperança, de que um dia a sepultura vai ter que abrir a sua boca e libertar de lá os servos do Senhor, aqueles que enquanto viveram, professaram e declararam amor por Jesus. Um dia eles sairão de lá para reinar para sempre com o Senhor. E nesta última parte, meus irmãos,
há uma mensagem que encontramos aqui, ou há um desafio que encontramos nesta mensagem, que se direciona de uma maneira muito exclusiva à vida da igreja. A igreja que não pode se calar em circunstância alguma. Lembrem-se que as mulheres aqui no texto se calaram por alguns momentos, mas depois ninguém mais as segurou. Elas falaram, elas proclamaram sobre o que tinham visto, o túmulo vazio, e depois encontraram-se com o Cristo ressurreto. E é assim que Marcos narra o restante do capítulo de número 16 do seu evangelho aqui, mostrando para nós a aparição de Cristo a outras pessoas também, dando a entender, evidenciando de que a ressurreição de Cristo, de fato, inaugurou um novo momento na nossa história. E nós não podemos nos calar diante dessa verdade. Há mais de 2000 anos a igreja vem sendo perseguida. Muitos servos de Deus vêm sendo mortos. A igreja vai sendo a cada dia mais encurralada. Mas ela não pode, jamais poderá ser parada. Na verdade, o movimento de avanço é sempre da igreja. Ela que vai sempre avançar. Ela que vai sempre dar um passo à frente e nem o inferno poderá resisti-la. Foi justamente por essa razão que Tertuliano afirmou o seguinte, que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais pressionam a igreja, quanto mais matam os profetas, quanto mais apedrejam os filhos de Deus, mais a igreja avança, mais a igreja cresce, porque a igreja não pode ser parada, ela avança no poder do Senhor. Portanto, nesse tempo, não tenha medo da morte, pois a ressurreição é a nossa garantia. Ainda que morramos, nós cremos em Cristo, na ressurreição de Cristo, e é por isso que nós teremos vida eterna também. Ele disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nesse tempo, não se desespere, pois o Senhor continua no controle de todas as coisas. Enquanto na sexta-feira o inferno todo poderia estar batendo palmas e fazendo festa, porque Cristo havia morrido. No domingo pela manhã eles se calaram, porque o que Cristo fez foi entrar no coração da morte, e arrancar de lá toda a sua vitalidade. Cristo venceu a morte, e ressuscitou para nos trazer esperança. Nesse tempo, não se entristeça, pois a nossa fé pode ser renovada no Senhor, dia após dia. Nesse tempo, fique firme, pois o Senhor é o grande vitorioso nessa batalha. Nós somos a sua igreja, que caminha e que avança nos passos do Mestre. A igreja segue e sempre seguirá no poder do Senhor Jesus. Você que é a igreja, fique firme, suporte as aflições, tenha um bom ânimo, porque Cristo venceu, nós também venceremos. Que Ele te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.